Shalom Ubraha. Se você está atento às coisas que o Senhor me revela, então você foi testemunha dessa profecia. E não foi só uma, irmão, não foi só uma, porque Deus, Ele me mostrou um que vinha pelos ares, é o que está afetando a respiração. E me mostrou de onde vinham, irmão. Vinham da China e vinham da Índia. O vírus Nipah, um patógeno emergente que é transmitido de animais para humanos, está mantendo a Índia em alerta. Devido à sua alta letalidade e à ausência de tratamentos ou vacinas específicas, as autoridades de saúde indianas emitiram um alerta epidemiológico. Assim como você acabou de ver, o Senhor me mostrou sobre um vírus que iria surgir na Índia, o qual iria, irmão, se espalhar. Em muitos lugares, começam a surgir e a emitir alertas urgentes. Começam a aparecer os primeiros relatos dentro dos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Hospitais emitem alerta de emergência devido aos sintomas fortes desse vírus chamado Nipah, um vírus que vem da Índia. Assim como Deus me mostrou esse vídeo que você acabou de ver aí, o Senhor me deu essa palavra há vários anos atrás e me disse que esse vírus, irmão, sairia da Índia. Doença, irmão, que Deus já havia me permitido profetizar há vários anos atrás. Mas as pessoas, irmão, não querem entender. As pessoas não querem buscar a Deus, as pessoas não querem entender que estamos nos últimos tempos, não querem se aperceber, não querem buscar a Deus. Por quê? Porque eles pensam que a vida vai durar para sempre. Preferem continuar em seus delitos e pecados ao invés de buscar a Deus. Por quê? Porque eles acreditam literalmente que nessa vida de pecado que levam, irmão, vão encontrar a Deus no final. E não é assim. Eu digo essas coisas, irmão, falo essas coisas, para que as pessoas entendam e saibam que estamos nos últimos dias. Cada coisa que Deus fala comigo se cumpre. Você foi testemunha, você foi irmão litúrgico, literalmente testemunha. Você foi um dos primeiros a ver. Os que acompanham o nosso canal sabem que cada coisa, irmão, que Deus me mostra se cumpre. Cada coisa, irmão, Deus me fala com data, com lugar, com nome, com endereço. Irmão, isso é para que as pessoas entendam, irmão, que é tempo de voltar para Deus. Deus não deseja a perdição ou morte do ímpio, mas sim que ele se volte para Deus. Se ouvem alertas, se ouvem rumores de que vão fechar os aeroportos, de novo, se ouvem alertas, irmão, de que vão fechar muitos lugares. Porque esse surto está crescendo muito rápido, forte demais em muitos lugares. Especificamente, irmão, no Oriente Médio, isso está batendo fortíssimo e vem se espalhando, irmão, pela Europa, por muitos lugares. Eu só digo para vocês não se alarmarem, não se alarmem, porque Deus vai guardar o seu povo, Deus vai guardar os seus. Por que precisamos ter medo ou temer? Não precisamos temer? O próprio Deus guardará os seus, o próprio Deus guardará a todos, aqueles que são dele. Os que são de Deus não vão aparecer, os que são de Deus não vão embora, porque quando Deus chama alguém, ele chama até o fim. A Bíblia diz, irmão, que nos últimos dias, antes do fim, Jesus disse em Mateus 24 que haverá pestes, que haverá guerras, rumores de guerra, que haverá doenças, que haverá pestilência nos ares. Quando disserem que Cristo está ali, não acreditem, porque muitos serão enganados, que haverá falsos profetas, que se levantará reino contra reino e nação contra nação. Senhores, hoje, mais do que nunca, temos que estar atentos à vinda de Cristo, à vinda do Senhor, porque Cristo vem. Que a sua vinda está às portas, que o Senhor está prestes a aparecer em glória. E somente aqueles que se guardaram em santidade, os que cumpriram a palavra, os que viveram de acordo com o Evangelho, serão salvos. Estamos em dias difíceis, estamos em dias perigosos, dias em que nós, como povo de Deus, temos que abraçar, irmão, o que é a palavra mais do que nunca. Por quê? Porque estamos nos últimos tempos, estamos nos últimos dias, estamos literalmente, irmão, em dias difíceis. Deus está chamando todos os povos para se voltarem para Ele. Eu quero, irmão, que nós, que somos, se nos chamamos de povo de Deus, clamemos pelas nossas nações, clamemos, irmão, pelos nossos países, porque os dias que virão não são tempos muito bons, os dias que virão não são tempos agradáveis. Pode ser, irmão,
que Deus tenha um tempo, irmão, de refrigério, mas isso é um tempo, isso é um momento. O que eu posso te dizer é que o seu povo, Deus vai guardar. É que o seu povo, o Senhor vai guardar. É que o seu povo, o Senhor vai cuidar, irmão, de guardar e de tomar. Por quê? Porque é necessário que nesses últimos dias aconteçam coisas como essa. É necessário, irmão, porque naquele dia o Senhor vai separar o joio do trigo. Mais uma profecia que se cumpre, mais uma profecia, irmão, que o Senhor nos dá e se cumpre para que as pessoas saibam que Deus é real. Para que aqueles que não creem nas palavras tenham que crer nos sinais. Para que aqueles que não creem nas palavras tenham que temer a Deus por meio dos sinais. Porque o problema, irmão, é que muitos não querem temer a Deus nem crer no Senhor. E o Senhor está irado, o Senhor está zangado e decidiu destruí-los e entregá-los à incredulidade, entregá-los ao cerco, à infelicidade. O Senhor decidiu entregá-los à perdição. Porque não creram, diz a Bíblia em Romanos, que eles conheceram a Deus, mas não o glorificaram como Deus, mas se inflamaram, não em sua lascívia, mas uns com os outros se inflamaram. Isso fez, irmão, que Deus os entregasse, diz a Bíblia, a imagens de répteis, de quadrúpedes, a imagens de répteis, de quadrúpedes, de aves. O próprio Deus decidiu entregá-los. Por quê? Porque não creram em Deus, irmão. Porque sabiam que era Deus quem estava falando, sabiam que era Deus quem estava fazendo a obra, o milagre, a façanha, sabiam que era a voz de Deus. Mas disseram, não nos importamos, disseram, faremos o que quisermos, faremos o que nos der vontade, faremos o que sentirmos, esquecendo que com Deus não se brinca. Então, irmão, há pessoas que o próprio Deus entregou à perdição, pessoas que o próprio Deus entregou à maldade, pessoas que o próprio Deus entregou a destruições perpétuas, pessoas que o próprio Deus entregou ao inferno. A Bíblia diz isso, irmão. O homem andará sobre brasas sem que seus pés se queimem? Infelizmente, irmão, e Deus permitiu que no meio deles, eles mesmos digam coisas e acreditem nelas. Sim, irmão, diz a Bíblia, que o testemunho na boca de 2 ou 3 é verdadeiro. Ou seja, uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade, porque um testemunho na boca de 2 ou 3 é considerado verdadeiro. Tem muitos que não entendem esse versículo, sabia? Está dizendo que uma mentira repetida 1000 vezes pode se tornar verdade? Então Deus, irmão, os entregou à perdição porque eles não creram, porque eles sabiam que era Deus quem estava falando. Disseram que ali não estava Deus, mas adivinhação, então o próprio Deus os entregou. Que já não tem salvação, porque estão presos em uma prisão espiritual e têm a consciência cauterizada, tem sua consciência e está cauterizada. Por que isso acontece, irmão? Porque eles não creram, porque eles conheceram a Deus, mas decidiram não glorificar ao Senhor. Então, irmão, o salmista disse, tira minha alma da prisão para que eu possa adorar e devolve-me a alegria da salvação. Sabe por que ele disse isso, irmão? Porque sua alma estava presa e obviamente estava trancado em prisões. E como estava trancado em prisões, irmão, sua alma, seu espírito, sua salvação estavam longe dele, porque ele havia perdido seu rumo. Só foi quando Deus enviou o profeta Natã para confrontá-lo, para fazê-lo voltar à razão. É aí que esse homem percebe, irmão, que o que fazia estava muito errado, fora da ordem divina de Deus, fora da ordem do Senhor. É nesse momento que ele clama a Deus e diz, tira minha alma da prisão para que eu possa te adorar. Porque do jeito que eu estou agora, eu não posso fazer nada. Do jeito que eu estou agora, eu não posso fazer nada. Olha como eu estou, olha a minha situação, olha como eu estou, ou seja, eu estou mal. Então, irmão, é que Deus vem e tem piedade do salmista e o cura e o sara, porque o pecado até deixou uma doença nos ossos dele. Sabe o que eu quero te dizer? Dizer que o pecado adoece, o pecado mata, o pecado desgasta, o pecado tira a graça, o pecado atrasa bênçãos, o pecado tira bênçãos. Então, o bom é que temos um Deus que nos perdoa, que nos ajuda, mas infelizmente há pessoas que foram entregues. Olha,
Você pode ser mau, você pode ser o que for, irmão, mas nunca tenha aquilo que para mim é o maior defeito do mundo, que se chama o ócio, a incredulidade. Não seja ocioso, irmão, seja israelita de alma. Por isso, o apóstolo disse que os verdadeiros israelitas que descendem de Israel são aqueles que têm fé, porque quem tem fé é hebreu de alma. Só o apóstolo Paulo disse que os verdadeiros israelitas são aqueles que têm fé. Os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó são aqueles que têm fé, não são aqueles, irmão, que você vê que nascem em Israel. Ele diz que saíram de nós, mas não eram dos nossos. Você ainda está aqui, saíram de nós, mas não eram dos nossos. Como Jesus disse ao discípulo, aqui está um verdadeiro israelita, alguém com fé e que crê em Deus, pessoas que querem, certo? Se Deus não me der esse sinal, ou se for outra coisa, pior é o irmão que nem acredita. Por isso ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Tem gente que não entende, irmão, quando Deus permite coisas em nossas vidas, por que e para que o Senhor permite isso? Para que nós saibamos, para que nós entendamos que estamos nos últimos dias, dias difíceis, dias intensos. Irmão, deixa o seu like, por favor, compartilha isso com alguém e fica até o final, porque essa mensagem precisa chegar ao mundo. O mundo está prestes a mudar como nós conhecemos. Em breve o confinamento vai chegar. Não sei se é agora, mas querem nos trancar e colocar em confinamento de novo. O detalhe, irmão, é que a elite já mudou de método, pois o que aconteceu em 2020, você sabe do que falo? Foi algo, irmão, que expôs eles mesmos com a pressão que colocaram em muitos. Agora, irmão, é com armas, com armas. Já te falaram de um vídeo sobre almas. Almas que contêm magnetismo, almas que contêm raios magnéticos, ondas que provocam infartos, derrames, alteram células para causar câncer e outras doenças. Sim, irmão, eles têm almas que cruzam em aviões e as ativam, e coisas são lançadas sobre os países, sobre as cidades, jogam coisas no ar. Então, o que está acontecendo? Irmão, estamos nos últimos dias, estamos nos últimos tempos, tempos difíceis, tempos terríveis. Então, irmão, nós temos que voltar para Deus, porque Deus tem sido muito misericordioso, muito compassivo com o seu povo, e nós somos povo de Deus. Para resgatar almas. Cada vez que uma dessas profecias se cumpre, Deus está falando ao mundo. Porque nossos vídeos são nossos vídeos, irmão. São dublados para outros idiomas e enviados. E muita gente ouve a mensagem dos russos, dos japoneses. Recentemente estive no Japão em uma turnê. Este ano, irmão, vamos para a África. Estaremos em Uganda em uma cruzada com milhares de pessoas. E eu, irmão, oro a Deus para que Ele tenha misericórdia, para que Deus tenha piedade. Mas há pessoas, irmão, que vão tentar seguir, mas não vão conseguir seguir. Porque a luta é muito forte, a batalha é muito terrível, irmão. A batalha é recente. Estamos lutando cara a cara com Satanás. Estamos lutando cara a cara com o diabo. Você está disposto a correr esse risco? Muita gente, irmão, sente medo, desiste e vai embora. Eles dizem isso não é para mim, isso não é para mim, e vão embora. Agora Deus está te dizendo que isso é para valente, toda vez que as profecias que Deus me dá se cumprem, irmão. Literalmente, é um soco para os incrédulos, esses incrédulos que gostam de falar. Bobagens cheias de ócio, irmão, falando qualquer bobagem de blasfêmia que venha à cabeça. Somente Deus conhece o futuro. Somente o Senhor sabe, irmão, o que vai acontecer. Ninguém mais. Os adivinhos não conhecem o futuro. Somente Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Sabe o que significa? Que somente Deus sabe tudo. Somente o Senhor conhece o futuro e somente Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Onisciente, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Onisciente, que sabe tudo. Amém. E sua outra qualidade, irmão, é ser onipresente, onisciente e onisciente, que está em todos os lugares ao mesmo tempo, onisciente, onisciente que conhece o futuro e onisciente que sabe tudo, irmão. Deus está nos chamando para buscá-lo e para voltarmos para ele. Infelizmente, nem todo mundo vai sentir a mesma sensação que Deus está colocando no seu coração de buscá-lo.
Porque há pessoas que, repito, tiveram seu entendimento cegado por Satanás. Não sou eu quem afirma isso, é a Bíblia que diz que o príncipe deste século cegou o entendimento deles. Aos incrédulos, para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam. Não sou eu quem diz isso, é a palavra de Deus. Deus fez isso, irmão, ele permitiu, porque Deus não quer ter nada a ver com o incrédulo, irmão. Deixe o homem ímpio o seu pensamento e o homem iníquo os seus caminhos. Volte-se para Jeová, que terá misericórdia dele e vai perdoá-lo. Mas eu vou te dizer, como disse Isaías, quem creu em nossa mensagem? Quem está disposto a deixar esse caminho de perversidade, de incredulidade? Quando falo disso, irmão, não estou falando só com você. Eu conheço muita gente que se diz cristã, que é mais ociosa e mais incrédula do que alguns ímpios. Só para você ter uma ideia, irmão. Agradeço a Deus por esse povo que Ele me deu, que me apoia e sempre ouve o que Ele me mostra. Mas eu juro para você, eu prometo para você que tem gente que se diz cristã e eu conheço ímpios que são mais crédulos do que eles. Sim, irmão, gente que o que menos tem é fé, são mais incrédulos do que o diabo. Então mais cego e mais vazio, irmão, que um carrinho de mão, mais cego, irmão, que Bartimeu. As coisas de Deus dizem não, e as coisas do diabo dizem sim. Aos verdadeiros profetas nos atacam com pedras, e aos falsos estão lá aplaudindo. Irmão, como é que pode isso? Ao que é bom chamam de mal, e ao que é mal chamam de bom. Mas que bom, irmão, que os verdadeiros filhos de Deus, são guiados pelo Espírito. E Jesus disse que as ovelhas que são do Senhor, suas ovelhas ouvem sua voz. Você sabe por que você dá ouvidos à mensagem que Deus me dá? Isso aconteceu, irmão, como Jesus disse. Se fazem isso com a árvore verde, o que não vão fazer com você, que é a árvore seca? Você está entendendo? Se fazem isso com a árvore verde, que sou eu, disse Jesus, o que não farão com você? Se realmente você vem da mesma árvore de Jesus, vão te atacar forte. Se realmente você é dos ramos que ele disse, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se realmente você vem da mesma árvore, do mesmo ramo, então você vai ser atacado. Pior do que atacaram a Jesus, se falaram de Jesus, se levantaram contra Jesus. O que não vão fazer com você, que é enviado como ovelha no meio de lobos? Você não se preocupa? Irmão, as críticas não me afetam em nada. Eu continuo profetizando, continuo fluindo do mesmo jeito, irmão. O que o diabo diz por aí, através de um usado de Satanás, não me afeta em nada. Pelo contrário, irmão, tem comentários que só me fazem rir. Rir mesmo, irmão, porque quanto mais irmão, mais incrédulo e mais usado por Satanás. Vi alguns por aí comentando besteira. Não dá pra ser. Esse tipo de gente tem a consciência cauterizada. Porque o próprio Deus os entregou a Satanás tão cegos, e eles não sabem disso na mente de Deus. Também eles estão tranquilos, mas faz tempo que o próprio Deus os entregou ao diabo, os entregou à perdição. Não vê que o provérbio diz, o homem pode andar sobre a pedra sem que seus pés queimem? Tem gente que a alma deles já está no inferno, e eles não sabem. Por quê? Porque Deus ele não liga para incrédulos e ociosos. Pablo, eliminem toda a ociosidade, pois Deus reprova isso. Se Deus observa o orgulhoso de longe, ao ocioso, ele olha não de longe, mas do inferno. Por quê? Por que você diz isso? Porque é verdade, Deus não gosta de ociosos. Por isso, irmão, é que surgiram muitas dissensões e divisões, por isso existem religiões, como as Testemunhas de Jeová, os Mórmons, por causa da ociosidade. Gente que teve ócio, irmão, simplesmente é gente que ao que é de Deus chamaram de diabo, e ao que é do diabo disseram que era de Deus. Simplesmente é isso, irmão. Então nós, o povo de Deus, de verdade sabemos como Deus age, temos que orar e jejuar pelo mundo, porque vem dias difíceis, irmão, pela terra, pelo povo, que voltem para Deus, porque vem dias de grande escuridão. Mais uma profecia que se cumpre, irmão. Essa doença está atingindo muitos lugares. Ore pela sua casa, porque Deus me disse que nada vai tocar o seu povo, nenhum juízo na hora da prova. Deus vai guardar o seu povo, seus filhos. Então que Deus te abençoe, Deus te guarde. Curta o vídeo, compartilhe isso com alguém. Te convido a curtir o vídeo e se inscrever. Me siga no Facebook para oração como Dion de la Rosa e no Instagram como Profeta Dion de la Rosa. Eu vou estar orando por você e pelos seus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Shalom Obraja.